Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Edital de premiação número 03 de 2023. Prêmio Incentivo e Reconhecimento Cultural. Edital de premiação para agentes culturais com recursos da Lei Complementar número 195 de 2022. Lei Paulo Gustavo. Processo SEI número PMC.2023.00094446-64. Interessados: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Este edital é realizado com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Complementar número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo viabiliza o maior investimento direto no setor cultural da história do Brasil e simboliza o processo de resistência da classe artística durante a pandemia de Covid-19, que limitou severamente as atividades do setor cultural. É ainda uma homenagem a Paulo Gustavo, artista símbolo da categoria, vitimado pela doença. As condições para a execução da Lei Paulo Gustavo foram criadas por meio do engajamento da sociedade, e o presente edital destina-se à premiação de agentes culturais do município de Campinas. Deste modo, a Prefeitura Municipal de Campinas, CNPJ 51.885.242/001-40, localizada na Avenida Anchieta, número 200, Centro, CEP 13015-904, Campinas, São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, torna público o presente edital, elaborado com base na Lei Complementar número 195 de 2022, no Decreto Federal número 11.525 de 2023 e no Decreto Federal número 11.453 de 2023. Na realização deste edital estão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural com a implementação de ações afirmativas, fundamentado na previsão do Decreto Federal número 11.525 de 11 de maio de 2023, Decreto de Regulamentação da Lei Paulo Gustavo, em seus artigos 14, 15 e 16. Título 1. Objeto. Item 1.1. O objeto deste edital é a seleção de agentes culturais das, abre aspas, demais áreas culturais, fecha aspas, que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município de Campinas, observadas as categorias descritas do anexo 1. Item 1.2. O prêmio possui natureza jurídica de doação sem encargo e será realizado por meio de pagamento direto ao contemplado, sem estabelecimento de obrigações futuras, sem exigência de contrapartida e sem necessidade de assinatura de instrumento jurídico, conforme autoriza o artigo 41 do Decreto número 11.453 de 2023, Decreto de Fomento. Título 2. Valores. Item 2.1. O valor total disponibilizado para este edital é de R$ 525 mil, dividido entre as categorias elencadas no anexo 1 deste edital. Item 2.2. A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 11.710.13.13.4071.3.3.90.31 FR 05.100.634. Item 2.3. O valor do imposto de renda, de acordo com as alíquotas previstas na legislação da Prefeitura Municipal de Campinas, vigente à época do pagamento, será retido na fonte, incidindo sobre o valor bruto concedido a título de prêmio para a comunidade cultural. Item 2.4. Este edital poderá ser suplementado caso haja interesse público e disponibilidade orçamentária suficiente.
Título 3. Quem pode se inscrever? Item 3.1. Pode se inscrever no edital qualquer agente cultural residente, pessoa física ou com sede, pessoa jurídica ou coletivo, no município de Campinas há pelo menos 2 anos. Item 3.2. Em regra, o agente cultural pode ser: subitem 3.2.1, pessoa física; subitem 3.2.2, microempreendedor individual, MEI; subitem 3.2.3, pessoa jurídica com fins lucrativos, exemplo, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, etc. Subitem 3.2.4, pessoa jurídica sem fins lucrativos, exemplo, associação, fundação, cooperativa, etc. Subitem 3.2.5, coletivo ou grupo sem CNPJ, representado por pessoa física. Item 3.3. O proponente é o agente cultural responsável pela inscrição da candidatura. Item 3.4. Na hipótese de agentes culturais que atuem como grupo ou coletivo cultural sem constituição jurídica, ou seja, sem CNPJ, será indicada pessoa física como responsável legal para o ato da assinatura do recibo de premiação cultural, e a representação será formalizada em declaração assinada pelos demais integrantes do grupo ou coletivo, podendo ser utilizado o modelo constante no anexo 4. Título 4. Quem não pode se inscrever? Item 4.1. Não podem se inscrever neste edital proponentes que, subitem 4.1.1, tenham se envolvido diretamente na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Subitem 4.1.2. Sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau de servidor público do órgão responsável pelo edital, nos casos em que o referido servidor tiver atuado na etapa de elaboração do edital, na etapa de análise de propostas ou na etapa de julgamento de recursos. E, subitem 4.1.3, sejam membros do Poder Legislativo, deputados, senadores, vereadores, do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, do Ministério Público, promotor, procurador, do Tribunal de Contas, auditores e conselheiros. Subitem 4.1.4. Sejam servidores públicos da Prefeitura Municipal de Campinas. Item 4.2. O agente cultural que integrar o Conselho Municipal de Política Cultural poderá concorrer nesse edital para receber recursos do fomento cultural, exceto quando se enquadrar nas vedações previstas no item 4.1. Item 4.3. A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do edital de que trata item 4.1.1. Título 5. Cotas. Item 5.1. Ficam garantidas cotas em todas as categorias do edital nas seguintes proporções. Subitem 5.1.1. No mínimo 20% para pessoas negras, pretas e pardas. Subitem 5.1.2. No mínimo 10% para pessoas indígenas. E subitem 5.1.3. No mínimo 30% das vagas para desconcentração geográfica. Para as seguintes áreas de planejamento e gestão: APG, APA Campinas, Brandina, Campo Grande, Garcia, Nova Aparecida, Ouro Verde, Santa Lúcia, São Domingos, São José e Imperador. As APGs estão descritas no anexo 3 da Lei Complementar número 189, de 8 de janeiro de 2018. A informação também pode ser consultada por meio do portal Zoneamento Online, disponível no endereço eletrônico https://zoneamento.campinas.sp.gov.br. Item 5.2. Os agentes culturais, no ato da inscrição, poderão optar por apenas uma das cotas disponíveis.
Item 5.3. Os agentes culturais que optarem por concorrer às cotas para pessoas negras, pretas e pardas, indígenas e de desconcentração geográfica concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência, ou seja, concorrerão ao mesmo tempo nas vagas da ampla concorrência e nas vagas reservadas às cotas, podendo ser selecionado de acordo com a sua nota ou classificação no processo de seleção. Item 5.4. Os agentes culturais negros, pretos e pardos, indígenas e residentes nas áreas de planejamento e gestão, APG, presentes no critério de desconcentração geográfica, optantes por concorrer às cotas e que atingirem nota suficiente para se classificar no número de vagas oferecidas para ampla concorrência, não ocuparão as vagas destinadas para o preenchimento das cotas, ou seja, serão selecionados nas vagas da ampla concorrência, ficando a vaga da cota para o próximo colocado optante pela cota. Item 5.5. Em caso de desistência de optantes aprovados nas cotas, a vaga não preenchida deverá ser ocupada por pessoa que concorreu às cotas de acordo com a ordem de classificação. Item 5.6. No caso de não existirem propostas aptas em número suficiente para o cumprimento de uma das categorias de cotas previstas na seleção, o número de vagas restantes deverá ser destinado inicialmente para outra categoria de cotas, de acordo com a ordem que segue. Subitem 5.6.1. Pessoas negras, pretas e pardas. Subitem 5.6.2. Pessoas indígenas. E subitem 5.6.3. Pessoas residentes ou empresas, grupos ou coletivos com sede na área de cota de desconcentração geográfica. Item 5.7. Caso não haja outra categoria de cotas de que trata o item 5.6, as vagas não preenchidas deverão ser direcionadas para ampla concorrência, sendo direcionadas para os demais candidatos aprovados de acordo com a ordem de classificação. Item 5.8. Para concorrer às cotas étnico-raciais, pessoas negras e pessoas indígenas, os agentes culturais deverão autodeclarar-se no ato da inscrição, usando a autodeclaração étnico-racial de que trata o anexo 6. Item 5.9. Para concorrer às cotas destinadas à desconcentração geográfica, a pessoa física ou jurídica deverá fazer a opção no ato da inscrição e, como critério de validação, será considerado o endereço do proponente ou da sede da pessoa jurídica, grupo ou coletivo. Item 5.10. As pessoas jurídicas e coletivos sem constituição jurídica podem concorrer às cotas, desde que preencham algum dos requisitos que seguem. Subitem 5.10.1. Pessoas jurídicas que possuem quadro societário com mais de 50% de pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas. Subitem 5.10.2. Pessoas jurídicas ou grupos e coletivos sem constituição jurídica que possuam pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas em posições de liderança no projeto cultural. Subitem 5.10.3. Pessoas jurídicas ou coletivos sem constituição jurídica que possuam equipe do projeto cultural com mais de 50% de pessoas negras, pretas e pardas ou indígenas. E, item 5.11. As pessoas físicas que compõem a equipe da pessoa jurídica e o grupo ou coletivo sem constituição jurídica devem se submeter aos regramentos descritos nos itens acima. Título 6. Prazo para se inscrever. Item 6.1. Para se inscrever no edital, o proponente deve preencher o formulário online e anexar em formato PDF toda a documentação obrigatória relatada no item 7 entre os dias 19 de setembro e 4 de outubro de 2023. Título 7. Como se inscrever? Item 7.1. O proponente deve realizar sua inscrição por meio do portal Cultura de Campinas, pelo endereço eletrônico https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais.
Item 7.2. No endereço eletrônico indicado no item 7.1, o proponente deverá preencher o formulário de inscrição e anexar, em formato PDF, os seguintes documentos nos campos solicitados. Subitem 7.2.1. Portfólio do proponente, contendo materiais que comprovem a atuação do agente cultural no município de Campinas, de quaisquer natureza, tais como cartazes, folders, fotografias, DVDs, CDs, folhetos, materiais de jornal, sítios da internet, outros materiais, devendo o material estar relacionado à categoria para a qual está sendo realizada a inscrição. Além disso, no portfólio deverá constar a data de início da atuação do agente. Subitem 7.2.2. Documento oficial de identificação em frente e verso com fotografia. Subitem 7.2.3. Reconhecido pela legislação brasileira. Subitem 7.2.4. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física, CPF, obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.gov.br/servicos/consulta-consulta-pública.asp. Subitem 7.2.5. Se pessoa jurídica, comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, obtido no endereço eletrônico https://servicos.receita.gov.br/servicos/cnpj-va/cnpj-rva_solicitacal.asp. Subitem 7.2.6. No caso de inscrição de grupo que é um coletivo sem personalidade jurídica, deve haver carta de representação com assinatura das pessoas físicas que são membros do grupo, constituindo uma pessoa física, integrante do grupo, como procuradora, que pode inscrever o grupo e receber o prêmio em seu nome, conforme modelo de declaração de representante de coletivo ou grupo cultural apenso no anexo 4. Item 7.3. O proponente é o único responsável pelo envio dos documentos e pela legibilidade, conteúdo dos arquivos e informações. Item 7.4. O candidato à premiação pode se inscrever em apenas uma das categorias. Item 7.5. O proponente deve se responsabilizar pelo acompanhamento das atualizações, publicações pertinentes ao edital e seus prazos no Diário Oficial do município. Item 7.6. As inscrições desse edital são gratuitas. Item 7.7. O proponente que necessitar de auxílio para acessar o portal Cultura ou encontrar dúvidas a respeito do edital para a realização da inscrição, poderá fazer a solicitação de apoio de mediadores por meio de formulário próprio, a ser divulgado no mesmo endereço eletrônico do edital. Item 7.8. As propostas que apresentem quaisquer formas de preconceito de origem, raça, etnia, gênero, cor, idade ou outras formas de discriminação serão desclassificadas, com fundamento no disposto no inciso 4 do caput do artigo 3 da Constituição, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Título 8. Etapas do edital. Item 8.1. A seleção das inscrições submetidas neste edital será composta das seguintes etapas. Subitem 8.1.1. Avaliação e seleção das candidaturas, a ser realizada pela comissão de seleção. E subitem 8.1.2. Habilitação, fase de análise dos documentos de habilitação do proponente descritos no tópico 10. Título 9. Da etapa de avaliação e seleção das candidaturas.
Item 9.1. A fase de avaliação será composta pela análise da candidatura do agente cultural de acordo com a sua relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural do município de Campinas e será realizada por meio da atribuição fundamentada de notas aos critérios descritos no anexo 3. Item 9.2. A avaliação e seleção das candidaturas será realizada por comissão de seleção formada por servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e pareceristas externos contratados. Item 9.3. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de participar da apreciação de candidaturas que estiverem em processo de avaliação nos quais, subitem 9.3.1, tenham interesse direto na matéria, subitem 9.3.2, tenham participado como colaborador na elaboração do projeto ou tenham participado da instituição proponente nos últimos 2 anos, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau e, subitem 9.3.3, estejam litigando judicial ou administrativamente com o proponente ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. Item 9.4. O membro da comissão que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à referida comissão, abstendo-se de atuar sob pena de nulidade dos atos que praticar. Item 9.5. Para a seleção serão considerados os critérios de pontuação estabelecidos no anexo 3. Item 9.6. Contra a decisão da fase de mérito cultural, caberá recurso destinado ao Comitê de Execução da Lei Paulo Gustavo de Campinas, instituído pela Portaria número 13 de 2023 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. Item 9.7. Os recursos de que tratam o item 12.6 deverão ser apresentados no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o dia da publicação. Item 9.8. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Item 9.9. Após o julgamento dos recursos, o resultado final da análise de mérito cultural será divulgado no Diário Oficial do Município de Campinas. Título 10. Etapa de habilitação. Item 10.1. Finalizada a etapa de avaliação e seleção das candidaturas, o proponente contemplado deverá, no prazo de 3 dias úteis, apresentar os seguintes documentos conforme sua natureza jurídica. Subitem 10.1.1. Pessoa física. Subitem 10.1.1.1. Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e dívida ativa da União. Subitem 10.1.1.2, certidões negativas de débitos relativas aos créditos tributários estaduais e municipais. Subitem 10.1.1.3, certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. Subitem 10.1.1.4, registro de autônomo, informar o número do NIT, número de inscrição do trabalhador, ou do PIS/PASEP. Subitem 10.1.1.5, comprovante de residência por meio de apresentação de contas relativas à residência ou de declaração assinada pelo agente cultural, que comprovem o prazo de residência em Campinas por no mínimo 2 anos a contar da data de publicação deste edital. Subitem 10.1.1.5.1. A comprovação de residência poderá ser dispensada nas hipóteses de agentes culturais. Subitem 10.1.1.5.1.1 pertencentes à comunidade indígena quilombola, cigana ou circense. Subitem 10.1.1.5.1.2 pertencentes à população nômade ou itinerante, ou subitem 10.1.1.5.1.3 que se encontrem em situação de rua. Subitem 10.1.1.5.2
2, nos casos elencados no item 10.1.1.5.1, o proponente deverá apresentar uma autodeclaração como comprovante. Subitem 10.1.2, pessoa jurídica. Subitem 10.1.2.1, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Subitem 10.1.2.2, atos constitutivos, qual seja o contrato social, nos casos de pessoas jurídicas com os fins lucrativos, ou estatuto nos casos de organizações da sociedade civil. Subitem 10.1.2.2.1, em caso de ME ou EPP, apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do Estado ou certidão de breve relato quando a empresa for registrada somente no cartório. Subitem 10.1.2.2.2, ainda em caso de ME ou EPP, apresentar o documento de enquadramento. Subitem 10.1.2.2.3, a pessoa jurídica que apresentar estatuto deverá apresentar também a ata de eleição dos órgãos administrativos válida, observadas as disposições legais e estatutárias. Subitem 10.1.2.3, certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo Tribunal de Justiça Estadual nos casos de pessoas jurídicas com fins lucrativos. Subitem 10.1.2.4, certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. Subitem 10.1.2.5, certidões negativas de débitos estaduais e municipais expedidas pelos órgãos competentes, se for o caso. Subitem 10.1.2.6, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, CRF/FGTS. Subitem 10.1.2.7, certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, emitida no site do Tribunal Superior do Trabalho. Subitem 10.1.2.8, comprovante de inscrição e situação mobiliária municipal disponível em https://situacal.campinas.sp.gov.br. Subitem 10.1.2.9, CPF, RG e comprovante de endereço de todos os representantes legais da empresa. Subitem 10.1.3. As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com a administração pública. Subitem 10.1.4. Contra a decisão da fase de habilitação, caberá recurso fundamentado e específico destinado ao Comitê de Execução da Lei Paulo Gustavo de Campinas, instituído pela Portaria número 13 de 2023 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. Subitem 10.1.5. Os recursos de que tratam o item 10.1.4 deverão ser apresentados no prazo de 3 dias úteis a contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o dia da publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão após essa fase. Subitem 10.1.6. Os recursos apresentados após o prazo não serão avaliados. Subitem 10.1.7. Caso o proponente esteja em débito com o ente público responsável pela seleção e com a União, não será possível o recebimento dos recursos de que trata este edital. Subitem 10.1.8. Caso o proponente tenha sido contemplado nas chamadas públicas da Lei Aldir Blanc I, a prestação de contas apresentada deve estar com o parecer conclusivo aprovado. Título 11. Remanejamento dos recursos. Item 11.1. Caso alguma categoria não tenha todas as vagas preenchidas, os recursos que seriam inicialmente desta categoria poderão ser remanejados para outra categoria. Título 12. Assinatura do recibo. Item 12.1. Após a divulgação do resultado final, o agente cultural contemplado será convocado a assinar o recibo de premiação cultural conforme anexo 5. Título 13. Disposições finais.
Item 13.1. O recebimento do prêmio está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como expectativa de direito do proponente. Item 13.2. A prestação de informações não será exigida na modalidade de premiação, pois não há exigência de obrigações futuras a serem impostas aos assumidos pelos agentes premiados. Item 13.3. O acompanhamento de todas as etapas deste edital e a observância quanto aos prazos serão de inteira responsabilidade dos proponentes. Para tanto, deverão ficar atentos às publicações no Diário Oficial do Município e nas mídias sociais oficiais. Item 13.4. O presente edital e os seus anexos estão disponíveis no site https://portalcultura.campinas.sp.gov.br/editais. Item 13.5. Demais informações podem ser obtidas através do e-mail lpg.cultura@campinas.sp.gov.br e telefone 19 2116 0501. Item 13.6. Os casos omissos, porventura existentes, ficarão a cargo do Comitê Municipal da Lei Paulo Gustavo, instituído pela Portaria número 13 de 2023 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas. Item 13.7. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação constatadas a qualquer tempo implicarão na desclassificação do proponente. Item 13.8. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e documentos encaminhados, isentando a Prefeitura Municipal de Campinas de qualquer responsabilidade civil ou penal. Item 13.9. O apoio concedido por meio deste edital poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais. Item 13.10. A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste edital, da Lei Complementar nº 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, no Decreto Federal nº 11.525 de 2023, Decreto Paulo Gustavo, e no Decreto Federal nº 11.453 de 2023, Decreto de Fomento. Item 13.11. O resultado de chamamento público regido por este edital terá validade até 31 de dezembro de 2023. Item 13.12. Compõem este edital os seguintes anexos. Subitem 13.12.1, anexo 1, categorias. Subitem 13.12.2, anexo 2, formulário de inscrição. Subitem 13.12.3, anexo 3, critérios de seleção e bônus de pontuação. Subitem 13.12.4, anexo 4, declaração de representação de grupo ou coletivo. Subitem 13.12.5, anexo 5, recibo de premiação cultural. Subitem 13.12.6, anexo 6, declaração étnico-racial e subitem 13.12.7, anexo 7, mapa áreas de planejamento e gestão APG. Campinas, 18 de setembro de 2023, Alexandra Caprioli dos Santos Fontolan, Secretária Municipal de Cultura e Turismo.